Olá, sou Cícero Pereira, do canal Eu na EBD. Estou aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, obrigado, seja bem-vindo e que Deus nos ajude que neste vídeo você possa aí aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Bom, a todos os inscritos do meu canal, aquele abraço, muito obrigado, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Você que é professor da Escola Dominical e ainda não conhece o meu trabalho, meu irmão, fica ligadinho nesse vídeo, porque você vai aprender como ministrar uma aula em PowerPoint. Aí na descrição do vídeo tem um link, você pode baixar os slides, fazer um download em PowerPoint e ter uma aula diferenciada, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, não perca a oportunidade, se inscreva. E você que já é inscrito, não se esqueça de aquele joinha, beleza? O joia, como eu digo, é joia mesmo, ajuda bastante. Então, o que nos resta agora, sem mais delonga, é ir para a lição. Vamos então para o computador? Já estou aqui no computador. Vou ministrar aqui a lição de número 6. Vamos falar sobre ética cristã e suicídio, tá certo? O texto áureo se encontra no livro de João 10:10. Diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Verdade prática: o início e o término de nossa vida são prerrogativas exclusivas de Deus. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de 1 de Samuel, capítulo 31, do versículo 1 ao 6. Como de costume, eu não vou fazer a leitura para nós ganharmos tempos aqui nesta lição, tá certo? Neste vídeo. Introdução. A expressão suicídio vem do latim sui, ou seja, a si mesmo, e caedere, que significa matar ou cortar, ou seja, matar a si mesmo. Também conhecida como morte auto-infligida. Ou seja, essa prática tem sido um mal silencioso. E o índice de pessoas que se suicidam vem crescendo assustadoramente. Subtópico 1. O suicídio nas Escrituras e no mundo. Então nós vamos ver aqui que as Escrituras ela registra 6 casos de homicídio, sendo 5 deles no Antigo Testamento e apenas um é registrado aí no Novo Testamento. Então, em situação de conflito, homens eles se desesperam e tiram sua própria vida, isso em todo o mundo. É o que nós vamos ver aqui dentro desta aula, vamos ser objetivo, mas nós vamos compreender um pouco, tá certo? Subtópico 1, no Antigo Testamento. Nós vamos ver o suicídio no Antigo Testamento. A história de Sansão mostra que a tarefa dele era de derrotar os filisteus. O que diz Juízes 13:5, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será narizeu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então, um dos propósitos, o propósito de Sansão era o quê? Era livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus, tá certo? Então, decidido a cumprir a sua missão, na festa de Dagon, o que é que Sansão fez? Derrubou o templo sobre si e seus inimigos. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E, inclinando-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida, porque a missão de Sansão era livrar o povo de Deus das mãos dos filisteus. Então Deus estava cumprindo aqui o seu juízo sobre os filisteus, mas para isso ele usou Sansão, porque esta foi a missão que Sansão veio para cumprir. A missão de Sansão era livrar os israelitas das mãos dos filisteus. Então por isso Sansão ele aparece na lista dos heróis da fé. E que mais direi, diz o escritor? Faltar-me-ei o tempo
contando de Gideão, de Baraque e de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Hebreus 11:32. Então, no caso de Sansão, não foi um suicídio, sim um ato de guerra. Outro registro também de suicídio é o caso de Saul e de seu escudeiro. Acuado na peleja contra os filisteus, Saul lançou-se sobre a sua própria espada e o seu auxiliar fez o mesmo. Olha só. Então disse Saul ao seu pajem de armas, arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham estes incircunciosos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém, o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Então, o caso aqui de Saul realmente foi um caso de suicídio. Então, no momento de pressão, no momento do desespero, Saul não via nenhuma saída. O que ele fez? Para que não morresse na mão dos inimigos, Saul preferiu tirar a sua própria vida, tá certo? Então, Saul, ele se suicidou. O quarto caso foi o de Aitofel, conselheiro de Absalão, que não suportou o seu conselho rejeitado e se enforcou. Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento e levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade. E deu ordem à sua casa e se enforcou e morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Então, outro caso aqui típico de suicídio foi o caso do conselheiro de... Na verdade, ele era um dos conselheiros de Davi também, né? Só que aí depois, quando Absalão se rebelou contra seu pai, ele ficou do lado de Absalão, porque ele ficou com raiva de Davi, porque Davi tinha matado aí o esposo da sua neta, e ele ficou com muita raiva porque Davi não foi punido, ou coisa desse tipo, né? Na verdade, Davi foi o mandante, Davi que mandou matar o esposo da neta de Aitofel. Então, Aitofel ficou do lado de Absalão. Quando o conselho dele não foi ouvido, porque Abisai, usado por Deus, contradisse o conselho de Aitofel, ele ficou tão injuriado que se enforcou. Outro caso também de suicídio no Velho Testamento foi o do rei Zinri, que derrotado, ele ficou apavorado a ponto de tirar sua própria vida. Olha só. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, foi ao poço da casa do rei e queimou sobre si e morreu. 1 Reis 1,16. Né? Ele pôs fogo, mas não se sabe se deu tempo dele salvar com a sua vida ou se ele fez isso justamente para provocar a sua própria morte. Mas não deixa de ser um suicídio, tá certo? Como já havia dito, com exceção de Sansão, tais homens motivados pelo quê? Pelo orgulho. Então, muitos por causa do orgulho, eles escolheram a morte em lugar de confiarem em Deus. Então, o que acontece nos dias de hoje também é isso. Né? O que nós devemos tirar para a nossa vida hoje, e o que nós observamos é o seguinte, que muitas pessoas tiram a sua vida porque não confiam em Deus. Né? Muitas vezes por causa do orgulho, a pessoa não quer se humilhar, não quer se envergonhar, talvez se contar seu problema, vai ser envergonhado, vai ficar, como posso dizer, talvez a sua história seja outra, talvez perca confiança, então a pessoa prefere tirar a sua própria vida. Então esses que tiram a sua própria vida, eles acham que está aliviando a sua dor, o seu problema, mas na verdade está causando um problema maior. O suicídio é um caminho perigoso. Por que é um caminho perigoso? Porque é o seguinte, o mandamento é não matarás. Quando a pessoa tira a sua própria vida, ele está afligindo o mandamento divino, porque só Deus é soberano, só Ele tem autonomia para dar e tirar a vida de outro, tá certo? Subtópico 2, agora nós vamos ver o suicídio no Novo Testamento. Vamos lá. O mais emblemático caso de suicídio no Novo Testamento é o de Judas Iscariote, certo?
sua função de tesoureiro requeriria integridade. Então, por ele ser tesoureiro, a sua função requeriria uma certa integridade. A pessoa tinha que ser íntegro, que não era o caso de Judas, né? Ele furtava as ofertas que eram lançadas ali na bolsa, tá certo? Então, o que acontece? Por causa da culpa de ter traído Jesus, ele, em vez de se arrepender, confessar, porque se ele fizesse isso tinha alcançado misericórdia, ele preferiu o quê? Tirar sua própria vida, preferiu se enforcar, certo? Então, Atos relata isso, que ele foi se enforcar e, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Então, Judas ele não resistiu ao diabo, ou seja, nem teve a humildade para buscar perdão do Senhor. É o que acontece na vida de muitos, né? A pessoa, às vezes, ela não resiste à tentação de fazer, de cometer aquele ato, aquele homicídio, né? Aquele suicídio. A pessoa, às vezes, ela não se contém, ela prefere ouvir o diabo do que se humilhar, do que conversar com alguém, com um amigo. Se é o caso da pessoa ser crente, conversar com um pastor, ou se é o pastor, conversar com outro pastor, né, de confiança e dizer, olha, estou passando por alguns problemas, me ajuda, o que devo fazer, tá certo? E nos nossos dias? Bom, nos nossos dias, a banalização da vida e da fé tem contribuído para comportamentos similares e consequente queda espiritual de pessoas. Então, o que acontece em nossos dias é o seguinte, que a vida está banalizada, né? A vida está desvalorizada, as pessoas não têm mais valor à sua vida. E a vida é algo de sumo valor para o ser humano. É uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Mas isso também mostra decaimento da graça, da fé. A pessoa já não tem mais fé. Então tudo isso contribui para quê? Para comportamentos, né, similares à consequência de queda espiritual. Então a pessoa ela vai caindo espiritualmente. Ela já não tem mais aquele nível elevado de espiritualidade, a fé dela já está abalada e vem as preocupações, vem os problemas e o inimigo se aproveita dessa oportunidade e faz com que essa pessoa cometa aí o suicídio. E o suicídio é um caminho tenebroso, né? A regra é crer no Senhor Jesus, Ele tem vida eterna. Quem tem autonomia para tirar a nossa vida é o Senhor Jesus. De forma alguma devemos cometer tal loucura. Subtópico 3, o suicídio no mundo. Olha só, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, as mortes por suicídio aumentaram nas últimas 5 décadas, ou seja, nos últimos 50 anos, 60%. Então, é um número altíssimo de suicídio. Nós vamos ver quais são, né, as supostas causas, até porque isso não justifica a pessoa tirar a sua própria vida, independente, tá certo? Então, esse número de 60% que tem aumentado nos últimos 50 anos é assustador, é muito grande. O Brasil tem um número muito grande de pessoas que se suicidam, tá certo? Na maioria delas são homens, até porque os homens são mais fechados, mais reservados, não se abre, né, com outras pessoas. É diferente da mulher. A mulher, quando está passando por problema, ela conta para a vizinha, conta a filha, conta para a mãe, né? Conta para a irmã, conta para a tia. E o homem não, o homem ele é mais reservado. Isso vai acumulando, vai acarretando sequelas e mais sequelas. Quando vai ver, pum, estourou a bomba. E aí só se sabe, né, depois do ocorrido. Então, vamos procurar nos aproximar de Deus e pedir a Ele direção. Se estamos passando por alguns problemas psíquicos, alguns problemas familiares, algum problema financeiro, seja qual for o problema, vamos procurar ajuda, seja qual for a ajuda, tá certo? Quase 1 milhão de pessoas tiram a sua própria vida em todos os anos e cerca de outros 20 milhões tenta ou pensa em suicídio. Quantos nesse momento estão se suicidando, já se suicidaram e estão pensando em suicídio? Meu amado, esse não é o melhor caminho. Meu amigo, esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é lançar sobre Cristo as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós, tá certo? Tópico 2,
os tipos de suicídio. Vamos ver agora quais são. Nós já vimos que são muitos os casos de suicídio, mas qual o tipo de suicídio, né? O que leva a pessoa a cometer suicídio? Então, os tipos de suicídio, eles podem ser classificados em convencional, pessoal e sacrificial. Então, nesse tópico, nós veremos suas principais implicações, tá certo? Vamos lá. Suicídio convencional. Que suicídio é esse? Bom, dar-se o nome de convencional ao suicídio provocado pela tradição cultural ou coerção do grupo social. Entre os quimós, por exemplo, é tolerado e esperado o suicídio de incapacitados e idosos. No Japão, a prática do harakiri, ou harakiri, expressa o orgulho do suicida em escapar de alguma situação intolerável e era visto como um ato de nobreza. Então, para o japonês, o suicídio convencional, ele é um ato de nobreza. Conhecido também como suicídio em nome da honra. Subtópico 2, suicídio pessoal. Praticado por iniciativa individual sem a influência de tradição cultural. Então, o outro suicídio convencional, ele é influenciado pela cultura, pela honra, né? Só que o suicídio individual, ele não tem influência de cultura alguma. É a própria pessoa. Então, as motivações para esse tipo de suicídio são variadas. Ou seja, e muitas vezes, ela não é possível apontar as causas aparentes. Então, às vezes não tem causas, às vezes não aponta as causas aparentes. Né? Às vezes é uma depressão, que a pessoa não sabe de onde que veio essa depressão, e quando vai ver, a pessoa já cometeu suicídio. Às vezes é um distúrbio psíquico, você está entendendo? Então, o suicídio é considerado uma fuga radical e permanente dos problemas da vida, tais como dificuldades financeiras. Então, o que leva a pessoa a suicidar, na maioria das vezes, é o problema financeiro, problemas de culpa, né? Ou seja, sentimentos de culpa por alguma outra razão, desilusões amorosas. Às vezes a pessoa foi decepcionada pelo um caso amoroso, né? Por alguém, desequilíbrio mental e espiritual, né? Às vezes acontece alguns desequilíbrios mentais e espirituais na vida da pessoa que leva ela ao suicídio. A depressão também é um fator que contribui muito para o suicídio, neuroses também, né? E outros motivos ou motivações que levam a esse tipo de suicídio. Nós sabemos que tudo isso, qual é a causa disso tudo? A causa disso tudo, meu amado, é que por trás disso existe um mal. E este mal tem um nome. Ou seja, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Só em Cristo nós alcançamos descanso para as nossas almas. O melhor caminho é estar na presença do Senhor. Olha só, dados oficiais indicam que 32 brasileiros cometem suicídio a cada dia. Então são 32 pessoas no Brasil que se suicidam todos os dias. Então, esse índice ele é o quê? Superior à morte causada pela AIDS e pela maior parte dos tipos de câncer. Então, o suicídio, ele ainda é maior, mais pessoas se suicidam no Brasil do que... mais pessoas morrem no Brasil cometendo, ou porque cometeram suicídio, do que pela própria AIDS, do que pelo próprio câncer. Então, isso é um índice alarmoso, né? Isso é um índice preocupante. Muitas pessoas estão morrendo por causa de problemas, por causa de dificuldade. Ou seja, está faltando Deus no coração dessas pessoas. Aí você pode me perguntar, mas o pastor que morreu, ele não tinha Deus no coração? De uma certa forma, não. Quando a pessoa chega a esse ponto, ele não tem mais Deus no coração. Então, ele tinha um título de pastor, mas não se sabe como estava a vida dele, tá certo? Subtópico 3, suicídio sacrificial. Nós já falamos do suicídio sacrificial, nós já falamos do suicídio convencional, do suicídio pessoal, agora do suicídio sacrificial. Olha só, também conhecido como morte em prol dos outros.
tentativa altruísta de alguém salvar a vida alheia em detrimento da sua própria. Ou seja, nesse caso, enquadra-se o bombeiro que ao entrar no fogo acaba morrendo como resultado de sua ação, ou salva-vidas que se afoga ao entrar na água para salvar o outro. Nessa circunstância, a morte de quem arrisca a sua vida em favor do próximo não é suicídio, mas um ato de amor. Cristo disse que ninguém tem maior amor do que este. Qual? Isso aqui, ó, é dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15, 13. Então, aqui no subtópico 3 fala do sacrifício, do suicídio sacrificial. Não vejo isso como suicídio, porque suicídio é aquele que tira a sua própria vida consciente do que está fazendo. Aqui a pessoa, ela não está tirando a sua vida, ela está colocando a sua vida em risco. É diferente, né? Quando um bombeiro entra no fogo para tirar alguém que está lá dentro da chama, essa pessoa ele não está dizendo, eu quero morrer agora por causa de fulano que está morrendo lá. Não, essa pessoa ela está tendo um ato de quê? Ato de amor pela vida, mesmo que custe a vida dela. Ou seja, ela está indo salvar a vida do outro. Isso pode até lhe custar a vida. Nós, na maioria das vezes, arriscamos a nossa vida para salvar a vida de outro. Quantos já arriscaram a sua própria vida para salvar a vida do outro? Mas a pergunta é, essa pessoa ela queria morrer? Se eu entrar no fogo para querer salvar a vida de outra pessoa, eu estou dizendo, não, eu vou morrer por causa de outra pessoa? Não, eu estou dizendo o seguinte, eu vou te ajudar. Ainda que eu morra contigo, mas eu vou te ajudar. E na minha mente, no meu coração, eu vou salvar a vida dele e a minha. Possa ser que eu não consiga salvar nem a dele nem a minha. Mas eu não vejo como suicídio, mas como um ato de amor, como está escrito aqui. Um ato de amor e não um suicídio. Tópico 3 e último tópico. O posicionamento cristão para o suicídio. Então nós já vimos aí, de uma forma simples, resumida, o porquê que as pessoas se suicidam, a causa do suicídio, os tipos de suicídios, tá certo? Mas nós devemos ficar com a Bíblia Sagrada, nós devemos ficar com a Palavra de Deus. O suicídio não é o melhor caminho, o suicídio ele abre a porta para o inferno, essa é a verdade. Mas na hora da morte a pessoa pode se arrepender e Deus salvar. O departamento de salvação é com Cristo, é Cristo que salva, né? Claro, a pessoa pode se arrepender antes, pode. Mas o cristão jamais pode ter isso em mente. Se eu tirar minha vida, Deus vai me salvar. Olha, isso é perigoso. Não pensa desse jeito, isso é ideologia satânica, tá certo? A regra é, Deus é o autor da vida e só Ele pode tirar a nossa vida. Então nós vamos ver agora qual que é o posicionamento de nós como cristão para o suicídio. Bom, o posicionamento teológico, subtópico 1. O cristão se posiciona contra o suicídio fundamentado no 6º mandamento do Decálogo, não matarás. E pronto. A vida humana é uma dádiva divina e, portanto, pertence a Deus. Salmos número 100, verso 3. Tá certo? Então, o posicionamento nosso como cristão é contra o suicídio. Porque o 6º mandamento é bem claro, não matarás. E quem se suicida está tirando a sua própria vida. E é claro, e quando fala não matarás... muitas pessoas acham que o suicídio não faz parte do 6º mandamento, porque ela está dizendo não matarás, e não matarás é matar o outro, mas quando eu tiro a minha própria vida, eu também estou matando a minha vida. Então isto é pecado, estou infringindo a lei, tá certo? Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então a nossa vida pertence ao Senhor. É Ele que planta, é Ele que arranca, é Ele que faz nascer, é Ele que faz morrer, Ele faz descer a sepultura, é Ele que faz subir, tá certo? E é Deus quem estabelece quando, como a vida deve cessar. Então isso é departamento de Deus. A vida pertence a Ele. Seja por doença, então se Ele quiser que o seu servo morra através de doença, ou velhice, ou Ele permite um acidente,
é Ele que decide, não cabe a nós, certo? Então, por conseguinte, o fim da vida está sobre a presciência e soberania divina. A nossa vida pertence ao Senhor. Subtópico 2, o posicionamento ético. A posição da ética cristã, ela é contrária ao suicídio pelos seguintes e principais motivos. Primeiro, o suicídio implica banalizar a vida e afrontar a soberania divina. Outro motivo pela qual a ética cristã é contra o suicídio, porque o suicídio ele viola o mandamento de Deus, que é amar o próximo como a si mesmo. Outro motivo é o seguinte, é que o suicídio é um ato egoísta. E quem pensa em aliviar seu sofrimento sem se importar com os outros. Outro motivo, suicidar-se denota inversão dos valores da vida e falta de confiança em Deus. Então, o suicídio, ele é um ato de ingratidão que interrompe o ciclo e a missão da vida outorgada por Deus. Então, o suicídio, de modo geral, ele é um ato de ingratidão a Deus, porque foi Deus que deu a vida, e se Ele deu a vida para alguém, tem um propósito nisso, tá certo? Então, a nossa vida tem um propósito. A igreja precisa o quê? Ajudar as pessoas a não se sucumbirem diante deste mal. A nossa função como igreja é aconselhar as pessoas que estão passando por algum problema. Mostrar para ela que Jesus é o autor e consumador da nossa fé, da nossa existência, que Ele tem o melhor para nós. E o melhor que Ele tem para nós não é o melhor que às vezes eu acho que é bom para mim, tá certo? Então, nós devemos ajudar essas pessoas. Quantas pessoas cruzam nosso caminho todos os dias, né, que estão passando por dificuldade no seu casamento, na sua vida familiar, no seu dia a dia, e são N os problemas, que estão pensando em suicidar, pensando em dar cabo da sua vida. Esse não é o melhor caminho, tá certo? Bom, nós chegamos aqui na conclusão. Na conclusão diz assim, quando o homem evoca autonomia sobre o próprio corpo e a vida, desprezando e afrontando a soberania divina, graves e funestas consequências ocorrem. Então, olha, liberdade é poder de escolha. Mas eu não tenho poder sobre as consequências que virão sobre a minha vida. Então, as consequências do pecado, eu não tenho como me livrar delas. Então, tudo isso é por causa do pecado. O homem, ele não é pecador porque ele peca. Não. Ele peca porque ele é pecador. Ele já nasceu dentro da natureza pecaminosa. Precisa do Salvador. Então, a vida ela só tem sentido quando a pessoa ela está sob o controle irrestrito de seu Criador. A nossa vida só faz sentido quando nós estamos em Deus, porque Deus é que dá sentido para as nossas vidas. É o Senhor que direciona, tá certo? Bom, meu amado, se esse trabalho tem sido bênção para você, se essa aula foi bênção para você, compartilhe aí com seus amigos, nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E se você já é inscrito, deixa aí seu joinha, seu gostei, para ajudar esse canal a crescer, tá certo? E a todos os inscritos do canal, muito obrigado. Que Deus continue abençoando, que o Espírito do Eterno seja o guiador dos seus passos, que você esteja sempre debaixo da mão do Onipotente. Meus agradecimentos a todos os irmãos, que Deus continue abençoando a vida de vocês, tá certo? Número 7, nós vamos falar sobre ética cristã e doação de órgãos, tá certo? Nós nos veremos aí no próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Quero pedir desculpa porque os meus vídeos estão sempre atrasando. Quem recebe os meus slides sabe o motivo, tá certo? Mas eu creio que o Senhor vai nos dar capacidade e eu vou aí me organizar direitinho para que eu não atrase mais aí os vídeos para vocês, tá certo? Se você ainda não deixou seu e-mail, deixa aí seu e-mail no comentário do vídeo, para que assim que os slides ficar prontos eu já mando para você, porque como os vídeos, os documentários, né, da aula tá um pouco atrasado, às vezes eu consigo
soltar já na sexta-feira à noite, que o certo seria de manhã às 11 horas, não estou conseguindo, por N motivos, mas se você deixar seu e-mail, eu já te envio as aulas assim que ficarem prontas, tá certo? Muito obrigado. Tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino de Deus, se for da vontade dele.